Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores e às vereadoras aqui presentes. Boa noite aos funcionários desta casa, ao público que nos assiste aqui e diretamente de suas casas pelas redes sociais e pela Rádio Conexão. Gostaria de iniciar o meu discurso e de forma bem triste, me acostando aos votos de pesares apresentados pelos nobres colegas, e inicialmente falando de uma grande perca que entristeceu toda a nossa cidade. Foi a perca do pequeno Nicolas Cambuim, filho do nosso amigo Daniel e Edneide. Uma criança da mesma idade que minha filha, né, que repentinamente nos deixou acometido de doença respiratória. E se entristeceu toda a cidade, visto que a gente está bem próximo, né, do Dia dos Pais, e a gente tem um pai que vai passar esse dia sem o seu maior presente, que é seu filho. É uma tristeza muito grande, né? A gente procura, por muitas vezes, arrumar uma causa, arrumar alguma desculpa, mas a gente sabe que o luto tem que ser vivido, né? E achei muito lindas as palavras que Daniel, né, não, pelo momento não pôde falar, mas que escreveu para que alguém pudesse dizer. E em suas palavras ele dizia: eu sei o quanto é difícil, né? Eu sei o quanto é triste, mas eu espero muito que ao sair desta casa e ao fechar esse caixão, que toda essa tristeza vá junto com ele e que fique só os momentos bons, os momentos felizes, que a gente possa recordar e recordar com um sorriso. Então, para um pai dizer isso logo após, né, um momento tão ínfimo, um momento tão triste, isso foi de grande força e me tocou bastante, né? Me tocou porque ele mostra que apesar de tudo, né, apesar de todas as dificuldades, a gente tem que confiar em Deus, confiar nos presígnios de Deus, né, e aceitar, mesmo que de forma relutante, os seus caminhos. Então, eu estendo meu abraço fraternal não só aos pais, como à família também, Raimunda, Canara, toda a família Cambuinha, toda a família da sua mãe, né, de Edith, do pessoal, e aos seus coleguinhas que se fizeram presente também no enterro, e a gente via a tristeza, né, dos seus amigos. Nicolas era um menino encantador, um menino de ouro, que sempre recebia a gente ali na fazenda com um sorriso estendido no rosto. É o meu mais profundo pesar. Estender também os pesares, né? E agora, vou botar os pesares de forma dupla, de duas mulheres que foram faladas aqui nessa casa. A tia do nosso colega presidente, Francisco Bezerra, a Valdecira, doutora Valdecira Lidioso, que deixou uma contribuição tão grande, né, não só aqui na nossa cidade, não só na sua família, mas por onde passava, uma história de vida exemplar, uma história de servidão, que tem que ser difundida, né, para que sirva de exemplo para mais pessoas. Assim como o falecimento que nos tomou de surpresa da jovem Paloma, né? E dito isto, ressaltando esses dois pesares de votos femininos, saltando para o mês de agosto, que foi dito aqui pela vereadora Liliane, que é o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. É um mês que mostra conscientização, principalmente para nós homens, para a gente entender o real valor das mulheres, né, aqui, entender, visto que esse ano as lutas das mulheres, a luta da representação da Lei Maria da Penha está com tanto afinco, né? Inclusive, foi parte de pedido meu feito a Tibério, para que nessa reforma da lavanderia a gente tivesse um ponto de apoio a essas mulheres, um ponto que elas pudessem se reunir, poderia ser também um ponto de palestras, difundindo o que é que a Lei Maria da Penha, né, tem a dizer, do que é que ela protege, quais são os seus direitos. Então é muito bom ressaltar essa política, né, de proteção, de valorização, né, e de empoderamento da mulher. Mas, meus senhores, começando aqui o discurso, gostaria de parabenizar também ao filho da nossa amiga Rimária, que foi de uma alegria muito grande, né? Foi curado do câncer. A gente sabe da história do pequeno que viajava constantemente, pequeno Marcos, filho do nosso amigo Marcos também, e parabenizar por essa vitória tão grande e agradecer a Deus por essa dádiva. Parabenizar também o sargento J. Souza, né? Nosso grande amigo Jotinha. Jotinha tem se mostrado um policial exemplar, principalmente nesse âmbito de recuperação de bens, né? Eu acompanho muito as questões dos blogs de notícias de Paulista e digamos que uma especialidade dele, recuperação, né, desses bens, seja moto, seja carro, que são apreendidos, né? Se eu não me engano, acho que é o terceiro esse ano que eu vejo ele recuperando. E para um morador do sítio que tem um seu bem de transporte, um bem que muitas vezes gera renda, né, que é a sua motinha, ter ela recuperada em uma ação tão rápida, é de grande valia, então estender, né,
Os parabéns não só à Polícia Militar e todo o destacamento, mas em especial à prata da nossa casa, nosso amigo J. Souza. Parabenizar também pela realização do curso de APH, né? Estive presente poucos momentos, mas vi a importância e vi a dedicação de todos os motoristas em estar aprendendo. Teve curso de rapel, de salvamento, né? De respiração, um curso muito importante, todo mundo participando. Inclusive, foi uma questão bastante tocada posterior a esse curso, foi da participação de todos os motoristas, né? Eles estavam presentes, queriam participar, queriam ser, inclusive, como se diz, cobaia das demonstrações aqui. Então, é um curso de bastante valia, porque eles transportam diariamente pessoas, e muitas vezes pessoas acometidas de saúde. Então, é um curso, né, que revalida o valor da vida, né, que sejam feitos esses atendimentos o mais rápido possível, quando seja preciso. Parabenizar também o que já foi falado aqui, a questão do conserto das galerias, né? As galerias na rua Janduí Nunes Vieira, Severino Rodrigues, Minel Leite e Pedro dos Santos. Dizer que está sendo feito o planejamento, né, para o conserto das demais galerias. A gente sabe que não foi completo, mas que está sendo feito um planejamento para posterior a gente conseguir concluir essas obras. Foi feita também a reforma dos matabus, aqui já foi falado, na construção dos sítios, né? Ressalvar que essa questão dos matabus novos, matabus abertos, foi feita na outra gestão, nessa última passada. Agradecer ao amigo Vertim, que contribuiu bastante. São matabus que a gente tende a não se quebrar por completo, né? Quebrar por parte, de forma que a manutenção seja mais rápida e mais fácil. Falar também sobre a questão dos postes aqui na margem na BR, né? E dizer que hoje estavam sendo instaladas as luzes. Foi uma luta em questão do DENIT autorizar essa questão do posteamento e da iluminação, mas que vai ajudar não só o pessoal que faz caminhada, o pessoal ali do loteamento em si, né? O pessoal que vem na pista, e que vale ressaltar que essa semana presenciei uma briga um tanto incomum, principalmente naquela entrada do loteamento, que era de cachorro com bode na pista. Então, acho que essa iluminação vai ajudar para evitar acidentes, né? Acidentes ali que são recorrentes nessa entrada da cidade por animal. A gente tem o irmão da vereadora Lidiane, já sofreu um acidente lá, nosso amigo Soliano, que perdeu a vida no acidente lá. Então, essa iluminação, quanto mais perto da cidade, melhor, visto que a gente não tem mais redutores de velocidade nas entradas do nosso município. Então, não só importante para quem está transitando a pé, mas para os carros que vão entrar no nosso município. Falar também da questão do dinheiro da van, né, que foi me cobrado uma resposta e que já foi licitado, já houve um ganhador da licitação, o dinheiro vai ser depositado. Então, acredito que no máximo um mês, no máximo estourando 2, acho que a gente vai estar, né, com essa nova van aqui presente para atender o SAMU de forma melhor, né, uma van nova. Falar também, né, e que já me foi permitido, estivemos hoje em visita nas entradas rurais, nas entradas vicinais, primeiramente para fazer um levantamento, um estudo de orçamento. Posteriormente, apresentar esse projeto, visto que já foi assunto de vários requerimentos, não só nessa gestão como na outra, a questão da segurança do homem do campo, né? E uma dessas soluções que sempre é trocada é a questão da filmagem e das câmeras nas entradas do município. A gente tem duas questões a serem levantadas. A questão da alimentação dessas câmeras, de energia, dos postes a serem botados, e algumas a serem botadas com energia solar. Então, foi feito um levantamento das principais entradas, das principais, né, os principais pontos que precisam dessas câmeras, e o prefeito vai fazer um projeto de acompanhamento e monitoramento, né, dessas entradas vicinais. É um planejamento um pouco antigo já, a gente já vem planejando isso há mais de 3 anos. Começou, inclusive, eu acredito, lá no Lajeado, que houve aqueles assaltos, e a gente fez um levantamento da possível câmera, e que agora, se Deus quiser, a gente consegue concluir, né, esse projeto, para trazer mais segurança ao pessoal do sítio. Parabenizar também o Colégio Santa Terezinha, e eu acompanhei uma coisa muito, muito bonita e muito importante, né, que tem feito com os alunos, que é o Jornal do Nono Ano, em que os próprios alunos fazem estudos, fazem a apresentação de assuntos recorrentes do nosso município, né? E visto que a gente teve um projeto tão grandioso quanto foi o ambiental da professora Verusa, né, eu gostaria de parabenizar e convidar
aos alunos para que se façam presente na Câmara também, que se façam esse jornalzinho aqui para participar. Mas, meus amigos, eu gostaria de falar hoje com pouco assunto aqui nesta casa, né? Falar primeiramente do requerimento apresentado pelo colega vereador Francisco Bezerra e ressalvar o quanto é importante para o nosso município. A apicultura, né, que agora não é mais apicultura o nome, é um nome diferente, é um meio de vida, um meio econômico do nosso município inovador. Nós já sabemos que o nosso município tem um grande cargo-chefe na agricultura e na pecuária. Implementar um novo método, né? Implementar uma inovação é de muita importância, visto que a gente já sabe lutar com isso. O pedido no orçamento democrático, inclusive, solicita 5 entrepostos para, né, receber essa demanda da apicultura. Então, a gente tem que trabalhar muito, se juntar todos os vereadores e levantar esta causa no nosso município, que é um novo meio econômico para a nossa cidade. Quem sabe a gente vire referência, né, do polo de mel aqui do sertão da Paraíba. Falar também sobre a questão das visitas que foram feitas, e digo sem medo de errar. Esta casa tem trabalhado muito mais este ano do que nos últimos, né? A cada ano, né? A cada ano que se passa, essa casa tem trabalhado muito mais. E agora a gente vê isso com as reuniões das comissões, a Câmara indo a campo, né? A Câmara foi a campo hoje, foi a campo nessas visitas do cemitério. Creio que os colegas já sanaram algumas dúvidas, né? Apenas falar rapidamente a questão do passeio, do acesso para lá. Como funciona? No acesso de calçamento, ele é rejuntado, tem várias pedras e elas são rejuntadas. E assim como funciona aqui a cerâmica, se quebrar, vai ser uma pedra particular e 2 pedras. Já no de concreto, ele funciona como uma barra monolítica. Se ele quebrar, ele vai rachar. Entende? Então, a diferença de um para outro é essa. Mas como o acesso é de pouca demanda, ele não vai influenciar tanto. E o conserto, caso haja, vai ser de rápida execução. Falar também sobre a questão que visitamos o campo e a gente viu lá, a drenagem foi feita e temos um impasse em relação tanto à grama como à manutenção dessa grama. E a gente só pode aplicá-la após a gente ter certeza de que a manutenção será feita um dia após essa grama ser aplicada. Então, acredito eu que um dos maiores empecilhos lá seja essa questão, principalmente da água do reservatório para aguar essa grama. Quanto à questão da limpeza aqui do antigo mercado e justificar, né, que realmente esse material é material de uso da Secretaria de Infraestrutura e foi colocado aí para a gente não ter um local certo específico para acomodar, né, esse material em si. Mas esse material vai ser usado nesse conserto dessas galerias, então creio eu que o mais rápido possível vai ser retirado daí. Falar também sobre as estradas e rapidamente dizer que teve um planejamento prévio dessas estradas para fazer determinados locais, mas que o prefeito disse sim, que após esse planejamento, após concluir essa rota que já tinha sido feita, ele vai dar continuidade nas demais rotas que levam às estradas particulares, né? Vale ressaltar que o primeiro planejamento é para a rota dos transportes escolares, e essa que é a urgência para se fazer. É a primeira que é feita, e posteriormente a gente faz as outras rotas. Salientar também que a gente teve um número de máquinas reduzidas esse ano, então por isso um pouco de atraso, mas que a gente, graças a Deus, já tem algumas estradas entregues, e futuramente a gente, se Deus quiser, vamos ter todas concluídas. Me acosto também a questão ressaltada pelo vereador Ed Carlos, sobre a questão de um plantonista e atendimentos no final de semana, né? Visto que a gente conversou isso também na conferência de saúde, tanto o atendimento no fim de semana, como o atendimento noturno é de muita importância no nosso município, visto que os profissionais trabalham durante o dia, trabalham na semana, né? E tem que ter o seu horário de atendimento. Já foi chamado, inclusive, de saúde do homem, né? Antigamente, porque era dito como se o homem trabalhasse todo dia e à noite fosse fazer esse atendimento. Me acosto, né? Sei que aqui também na cidade de Catingueira, acho que está ocorrendo isso, se eu não me engano. Se eu não me engano, Maria Helena foi atender lá no sábado. Foi. E que lá tem 2 médicos nos PSFs, mas tem um médico à parte, que eu acho que é o filho do Dr. Rui, que faz esses atendimentos. E vou conversar, levar essa demanda sim ao prefeito, para que possa sanar e diminuir também um pouco dessa quantidade de atendimento no outro postinho, né? Visto que a gente tem um médico de férias. Quanto à questão
do retorno dos requerimentos, que foi tocado aqui pela vereadora Lidiane. Me acosta a questão da creche, e inclusive foi noticiado por manhã, né, assim que aparecer essa cobra, mas que eu não culpo a questão da infraestrutura e da gestão em si, né? Por quê? Foi uma fatalidade. Assim como foi uma fatalidade ocorreu o que ocorreu com o nosso amigo Afonso, né? Tinha muito mato, tinha aos arredores, mas que essa questão de aparecer um animal peçonhento, acho que todas as nossas casas estão sujeitas a isso. E hoje em dia tem sim um equipamento, inclusive vou entrar em contato com o prefeito Arimatea, que ele é colocado no ralo dos banheiros para que não suba cobra, não suba sapo, rato, né? Que é uma tampa em que ela só vai. Justamente, falar da questão dali atrás, que entra um pouco na questão do que falou sobre o projeto da rua, né? Falar do projeto da rua aqui, que tem uma rua que passa ali atrás, se eu não me engano, pelos projetos da prefeitura, e que fazer a limpeza é extremamente necessário, né? Falar sobre a questão dos requerimentos, né? Requerimento de rosto de estrada foi atendido, requerimento de limpeza e manutenção da pracinha foi atendido em partes. Falta sim a questão das barras, né? Que foi solicitado para o pessoal que faz esportes. E recentemente foi tirado a cobertura da casinha aqui das crianças para ser reformada, né? A pintura já foi feita em partes. Acredito que tenha que ser feito um estudo melhor para a questão do piso da cerâmica, que tem algumas cerâmicas quebradas, mas que a gente possa fazer. Acredito que trocar para o piso de concreto seria a melhor opção. Questão de limpeza e manutenção das estradas rurais, já falei. Dos postinhos solicitados pelo vereador Aldo, foi feita. Questão do conserto do banheiro da creche, né? Vou estar vendo qual a necessidade de lá, visto que é um atendimento a crianças e a gente tem que ter urgência lá. Vou estar posteriormente vendo essa questão, inclusive da limpeza que foi cobrada, mas que foram adquiridos também brinquedos para a creche, né? Em contrapartida do que foi dito. Claro, foi solicitado brinquedos educativos, mas de acordo com o que tem lá na creche, as professoras conseguem fazer esse trabalho lúdico, esse trabalho de educação. Claro que necessita, né? E fica de passagem aqui dizer que esses materiais podem ser feitos por doações também, caso o pessoal tenha, né, o interesse de doar para a nossa creche. Falar também sobre a questão das consultas e dos exames. A gente sabe sim que o município está tendo essa carência, né? Por muitas vezes a gente demanda e manda direto essas solicitações de exame, principalmente agora por Frei Damião, e vou falar por demandas minhas, né, que fui procurar a Secretaria de Saúde, e muitas vezes a gente não tem resposta. E como eu disse no começo do ano, são vagas que não são cumulativas. Se a gente tem hoje, vou dar um exemplo, a gente tem hoje 3 exames X a serem atendidos por mês em Santa Terezinha no Frei Damião, se passar o próximo mês e eles não atenderem, a gente não fica com 6. Isso não é cumulativo, a gente tem os mesmos 3. Foi não, vereador? Vereador Cabo, só uma dentro aqui, e eu achei muito interessante o levantamento feito, tanto por você como também pelo nosso colega, sendo vice-vereador de Carlos, justamente porque é o seguinte, é o gargalo que é da regulação. Existe a regulação estadual e a gente tem pactuação a nível secundário com o Frei Damião e quando precisa, nível terciário, que a gente manda para João Pessoa. Então, hoje, eu sei que a maior dificuldade realmente é essa, mas a gente fica mediante uma regulação estadual. Então, por exemplo, vamos resumir. Cardiologista, a gente tem direito a 5 consultas de cardiologia gratuita por mês. Gratuita não, porque o município repassa. O dinheiro que viria para o município é passado para o Ministério da Saúde através da pactuação para o município de Patos. Então, geralmente são 5, mas só vem uma ou duas. E por quê? Porque a consulta, o valor pago pelo município via Ministério da Saúde, o dinheiro não cai na conta do município, é tão baixo que ele disse o que sair já é lucro. E a gente vê aqui que a gente, infelizmente, a gente fica a mercê de uma regulação. Está aqui, isso é quem está dizendo a Constituição Federal. O artigo 199 da Lei 8.080/90 diz que as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde. Então, existe pactuação, como o vereador de Carlos falou, em cidades como Samamed, mas tem que ser de maneira complementar. Via de regra, tem que ser pelo SUS. Existe uma contrapartida que pode ser feita pelo vereador Pessoa de maneira particular, mas tem que ser prioritariamente pelo SUS. Quem está dizendo é a Constituição.
segundo diretrizes deles, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência entre entidades filantrópicas e sempre lucrativas, como é o caso do Laureano. E por segundo, o artigo 2º é vedada a destinação dos recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Ou seja, a gente não pode beneficiar alguém. Então, realmente, a gente fica mediante uma regulação. Eu tinha uma grande vontade, vereador Cabo, e eu estou articulando isso para a gente fazer uma audiência pública aqui, solicitando a regulação estadual para que ocorra uma audiência pública justamente para eles explicarem. Porque quando a gente fala isso, quando é negado uma consulta em parte para um ortopedista, para um cardiologista, pense-se que é o município de Santa Terezinha que está negando. Só que o município não tem hoje um cardiologista, não tem um ortopedista. Quem tem é PAP, quem tem é o governo do estado. A gente fica a mercê, e nós, como vereadores, o prefeito, a secretária, todo mundo leva a pedrada, porque é como se a gente não tivesse fazendo nosso dever. Mas aí fica mediante a central de regulação, que é estadual. Vereador Cabo, Pois não. contribuir com esse debate. Essa questão da regulação é uma questão antiga. Eu acredito que quem assume uma secretaria, principalmente município pequeno, tem esse sofrimento de não conseguir. Daí a gente entende, porque a gente já foi gestão, e a gente sabe que é a realidade de todos os municípios. Mas o que eu trago, doutor Segundo, vereador Carlos, meus demais vereadores, é porque eu vejo o município de Catingueira, eu vejo o município de São José do Bonfim, inclusive em Catingueira tem um cardiologista particular atendendo. Inclusive, eu acho que eu não sei se lá é centro de especialidades, que fica mesmo de frente à prefeitura. E vai um radiologista para fazer a ultrassonografia, vai um cardiologista. Eu vi que São Mamede, até um pediatra vai atender. Então, por que Santa Terezinha não adota esse mesmo sistema de atendimento? E aí eu sei que é uma contrapartida que o município tem que fazer. Por que os municípios pequenos do Porto de Santa Terezinha estão realizando esse serviço, esses atendimentos, e Santa Terezinha não? Eu queria entender, eu queria ver da boca do prefeito porque que ele não adota uma forma de trabalhar e dar assistência ao povo na questão da saúde. É isso que eu fico me perguntando, fico observando. É uma inveja boa que eu queria que viesse para Santa Terezinha, vereador Pessoa. Educado, um minuto. Pois não. Eu também, relembrando aqui, o Carlos falou aí, segundo falou, sobre pessoa que tem 5 exames cardiologistas, né? Então, é o seguinte, o município, a gente sabe, tem carência, mas há poucos dias, o vereador Segundinho arrumou com o senador, o deputado Luiz Couto, R$250 mil. Esse dinheiro foi para a saúde. Cadê esse dinheiro? Esse dinheiro foi investido em quê? Vereador Segundinho? Esse dinheiro foi investido em quê? E agora ninguém sabe. Prestaram conta? Esse dinheiro? R$250 mil, dá para pagar um bocado de exame, cirurgias. Como tem muita cirurgia para fazer aí, estou correndo atrás fazendo vaquinha. Isso aí, eu não sei o que está acontecendo, mas fica uma pulga da orelha, porque o dinheiro vem, mas ninguém sabe em que é aplicado. Você paga dívidas do município, o dinheiro veio para quê? Para a saúde. A Vossa Excelência pediu para a saúde. Esse dinheiro, até agora, ninguém sabe para que foi. Obrigado. Me acosto e agradeço, né, a contribuição dos colegas e dizer que esse é um assunto, sim, que vai ser tratado diretamente com o prefeito Arimaté, né, dessas questões das especialidades e dos atendimentos. Mas ressaltar que já houve alguns também, inclusive, se eu me lembro, de mutirões feitos aqui pelo sobrinho dele, Arthur Saraiva, né, doutor Arthur Saraiva, de dermatologista também, que já teve doutora Carol, inclusive, fez mutirões, e dizer, e vou levar esse assunto com bastante carinho ao senhor prefeito. Mas agora me aproveitar que a demanda foi pouca nesta casa, né? Tivemos poucas arengas, e falar de um assunto que é recorrente de vários requerimentos e que eu sempre costumo bater na tecla. Queria convocar e provocar meus pares que estamos urgentemente precisando de um plano diretor na nossa cidade. Um plano que reja o crescimento de Santa Terezinha. Um plano que regulamente, né, como nossa cidade vai crescer e futuramente como ela vai ser distribuída, né? Essa questão de acessos de rua, questões como foi projeto de lei, acho que do vereador Francisco, de largura de rua, para ter uma largura padrão,
Já teve projeto meu de questão de calçada, teve projeto de questão do trânsito, que entra também na infraestrutura do nosso município. Quebra-molas, galerias e fossas, que é um assunto recorrente do nosso município. Então, tudo isso está englobado num plano diretor. O plano diretor ele rege o crescimento da cidade, onde vai ter, por exemplo, instrumentos públicos, que são escolas, né, que são postinhos, que são os demais prédios públicos. Rege também a distância de estabelecimentos comerciais sobre eles, né, para a gente não ter um bar do lado de uma escola, para a gente não ter uma casa de festas do lado de uma igreja, né? Uma escola não ser construída num ambiente que seja um tanto insalubre para as crianças. E é isso, vereador Aide Carlos, que o plano diretor tem tratado. E desde o meu primeiro dia nesta casa eu alerto. Santa Terezinha precisa urgentemente de um plano diretor. Nossa cidade cresceu o dobro do tamanho dos últimos tempos para cá com esses 3 loteamentos que tivemos. E, se eu não me engano, vai ser construído mais um loteamento, vou concluir, vai ser construído mais um loteamento, então é de extrema urgência a gente ter algo preparado para o crescimento dessa cidade, para que não hajam ruas sem saídas, para que não hajam galerias a céu aberto, para que não haja pontos de difícil acesso para pessoas, por exemplo, com deficiência de locomoção, com dificuldade de locomoção, perdão. Então, eu convido e provoco os vereadores para que a gente esteja fazendo uma comissão para a criação desse plano diretor. A gente tem um código de conduta do município, que é sim de validez, né? Inclusive, é mais que uma implementação desse código de conduta, visto que já faz um tempo que ele foi feito. Então, fica aqui, né, não só o meu convite, mas o meu apelo, e vou posteriormente estar elencando todas essas leis, né, que tratam do crescimento da infraestrutura do nosso município, para que a gente possa, né, quem sabe, dar uma partida ou então até concluir esse plano diretor. Mas concluindo meu discurso, eu gostaria de, assim como os demais, falar um pouco sobre o Dia dos Pais, né? Dia dos Pais, acredito que todos que ficamos aqui somos pais, e é um dia de muita comemoração, né? Já foi sim para mim um dia de tristeza, já foi sim um dia de recordação triste, mas que hoje se transforma num dia feliz. Eu aprendi por frequentar, né, muito de praxe da nossa profissão, a gente estar presente em todos os velórios de quem a gente conhece, prestando homenagem, e aprendi com tudo isso de que a vida não para, né? Quem nos deixa, muitas vezes, ele quer que a felicidade esteja aqui, ele quer deixar a felicidade, ele quer que a gente esteja, né, por muitas vezes, lembrando dele de uma forma feliz. E se hoje eu estou aqui, se hoje eu aprendi, se hoje eu estou começando a viver, né, na minha vida adulta, na minha vida como homem, como pai, eu devo tudo ao meu, que me ensinou, muitas vezes de forma ríspida, muitas vezes de forma calma, muitas vezes sem falar uma palavra, me ensinou como ser um homem, como ser um pai, como ser um cidadão e como ser uma pessoa amante dessa nossa cidade que é Santa Terezinha, né? Tive sim uma infância, uma adolescência muito agitada, gostava bastante de festa, mas logo após o nascimento de Alice, que foi o maior presente que o Senhor Deus me deu, eu entendi o significado da palavra pai. E diga-se de passagem, a palavra pais, por muitas vezes, é um substantivo que não tem gênero, e muitas vezes é um substantivo atribuído a mães, a avós, a avós, a tios, e muitas vezes pessoas que nem têm grau de parentesco com as crianças. Pai é uma palavra que significa proteção, que significa conhecimento, que significa ensino. Pai é uma palavra que traz apego, que nos traz afeto. Então, eu deixo aqui o meu feliz Dia dos Pais, e como disse o vereador Pedro Sopa, quem tem seu pai, aproveite bastante, dê aquele abraço. Quem tem seu pai hoje em dia, muitas vezes alguns intrigados, né? Perdoe, aproveite o tempo que a gente tem aqui na terra. A gente falou muito aqui dos votos de pesares e de gente que nos deixou tão repentinamente, e digo por experiência própria, né? Meu pai foi pego eu fui pego de surpresa com a morte do meu pai, nunca esperava, né, ser tão repentina, mas que me ensinou muita coisa. Me ensinou que desde o momento em que ele me teve, ele me ensinou a ser um homem, me ensinou a viver de uma forma que, quando ele estivesse ausente, eu sempre lembrasse da palavra pai, como ele me ensinou. Então, um feliz Dia dos Pais a todos vocês, e voltarei se for necessário, segundo o expediente.